Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de dezembro de 2023, primeiro domingo do Advento, novo ano litúrgico na vida da nossa igreja. Você que nos acompanha na Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ou também na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, YouTube e Facebook, aos domingos a partir das 8h30 da noite e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho e receber todas as notificações dos vídeos, mensagens, a mensagem do pastor, do nosso bispo diocesano e o próprio Razões da Fé que nós publicamos todas as semanas. Nós iniciamos um novo ano litúrgico neste domingo, com o tempo do Advento, nossa alegre espera pelo Senhor que vem. E estamos na conclusão deste ano civil, né? Falta pouco menos de um mês para terminarmos o ano de 2023. E neste ano nós tivemos 4 padres da Diocese de Caxias do Sul que completaram seus 25 anos, ou estão agora nesta conclusão de ano, completando seus 25 anos de ordenação. O padre Ilvo Botega, pároco da paróquia São José de Vista Alegre do Prata, o padre Vitor Cecato, que reside no Seminário Aparecida, o padre Moacir Canal, que é pároco das paróquias São Roque e Nossa Senhora do Rosário em Faria Lemos, ambas em Bento Gonçalves, e o nosso convidado de hoje, padre Ricardo Fontana, que é reitor do Santuário de Caravaggio em Farroupilha e pároco da paróquia Nossa Senhora de Caravaggio, que contempla as comunidades ao redor do nosso santuário diocesano. Padre Ricardo é formado em filosofia e teologia, tem mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Já atuou em diversas paróquias da nossa diocese e atualmente é o reitor deste santuário de Caravaggio que nos acolhe aqui nos estúdios da Rádio Miriam. Olá, Padre Ricardo, obrigado pela tua presença. Bom dia, Felipe. Olá a todos os ouvintes da Rádio Miriam, internautas do Razões da Fé. Uma alegria poder estar aqui celebrando este jubileu. Quero também parabenizar e me congratular com os colegas sacerdotes que você citou anteriormente e poder testemunhar este momento através aqui deste programa com tanta audiência tão importante para as razões da nossa esperança. Muito bom. Padre Ricardo, o teu lema de ordenação, quem perde a sua vida por mim, vai encontrá-la ou a encontrará. Quem é a figura do padre? Quem é o padre? É um super-homem? É alguém que veio da Lua? Veio de outro planeta? Quem é o padre? O padre, o sacerdote, é um ser de relações, em primeiro lugar, né? Porque o nosso primeiro relacionamento é com o Senhor, com Deus, que toca os nossos corações, nos ama. É um ser de relações com a humanidade que ele tem. Ele é fruto de uma família, de uma fé vivenciada em família. A gente acaba descobrindo, depois de 25 anos, que de fato a nossa vocação surge lá na pia batismal, quando os nossos pais nos levam nesta pia batismal, professam a fé, nos ensinam os primeiros caminhos da fé, nos introduzem na fé, e você tem uma avó madrinha que te consagra. Quem sabe um dia poderá ser sacerdote. Então, esta primeira relação humana de Deus, com Deus, né, de Deus que vem ao nosso encontro, de uma família que adere a esta fé. Depois, uma relação que você vai construindo na formação.
os teus formadores, com os teus colegas, e vai se constituindo com os confrades ou com o presbitério onde você está morando. Então você cria uma relação toda muito próxima a esta família chamada igreja da qual a gente pertence. Então uma relação com esta família, uma relação com Deus, com a família, mas também com o bispo diocesano. O padre, ele está sempre ligado, ele é um cooperador do bispo. Então ele considera o bispo como um pai, um amigo, e o bispo conta com o sacerdote como seu cooperador na ordem sacerdotal, na segunda ordem sacerdotal. Então a relação também boa com o bispo e a boa relação também com o povo que lhe é confiado. O sacerdócio não é uma relação para si, adintra, mas é uma relação extremamente adestra. Adintra é a intimidade que a gente tem com o Senhor, eu diria, né? Mas com o Senhor adestra também quando a gente tem essa relação com este corpo místico de Cristo chamado a igreja. Então é a comunhão que a gente forma junto com o bispo, o presbitério, e especialmente em comunhão com as pessoas, com os fiéis que nos são confiados na missão que a gente tem. Padre Ricardo, acho que uma das chaves que tu traz aqui é a comunhão e o diálogo. O padre é um ser de relação e não se estabelece relação sem diálogo e comunhão. Qual que é a importância de o padre saber dialogar com o seu povo e com o seu bispo ao mesmo tempo? Qual que é a importância de saber dialogar? É fundamental, porque você, de fato, está aí na comunidade representando o bispo. Você é um representante primeiro, porque ele é o primeiro catequista da diocese como um sucessor dos apóstolos. Então, Jesus Cristo instituiu 12 apóstolos para que eles fossem os seus primeiros enviados a estarem junto com a comunidade e formar, testemunhar o evangelho, pregar o evangelho, bem administrar os sacramentos e assim por diante. Então, a gente saber ter este equilíbrio justo de conversa, de diálogo, porque as realidades que o padre enfrenta de muitos conflitos também. O padre, às vezes, ele está numa comunidade onde ele precisa dar conta de vários setores, né, várias realidades emocionais das pessoas, várias organizações, e ele faz esta mediação. Então ele escuta. O padre deve ser alguém que se coloque à escuta. Então, o diálogo se torna importante na medida em que a gente se coloca em primeiro lugar na escuta. Então o padre é também uma pessoa de escuta das demandas da comunidade, do que as necessidades do povo emergem a cada momento, e o padre faz esta ligação estreita com o bispo, que, como a gente disse anteriormente, nós somos colaboradores, né, cooperadores do episcopado, né? Então nós fazemos parte da segunda ordem sacerdotal, pois quem tem a plenitude do sacerdócio é o bispo, ele que é o primeiro catequista. Então nós temos que ser o segundo catequista, né, na realidade que nos é confiada, seja numa paróquia ou num serviço da igreja, ou por exemplo, ou seja numa rádio, seja num santuário, onde não é só uma paróquia, em que você faz, então, procura assim presidir a comunidade nos seus especialmente na caridade, precisa muita caridade, em todos os sentidos que abrange essa palavra caridade, mesmo nas relações com as pessoas. E nessa escuta que você faz, o bispo, ele fica ciente de que realidade ele está tocando naquele lugar e neste tempo em que nós vivemos. Padre Ricardo, qual que é a importância hoje, nesse tempo em que tem muita gente que está se declarando sem religião, né? Não é nem católico, não é nem evangélico, tem uma espiritualidade, se fala muito do tema da espiritualidade, mas não vinculante a uma instituição, né? Qual que é a importância do padre, né? A figura que está na ponta,
Porque, de fato, na hierarquia da igreja, nós temos os bispos, que têm a coordenação geral de uma diocese, mas o padre é quem está, de fato, na ponta, lá na comunidade, vivendo o dia a dia. Qual a importância de o padre ser presença na vida das pessoas para não perder pessoas, para trazer mais pessoas, não só para a igreja, mas trazer pessoas para Cristo? Você tem que ser uma testemunha alegre. Alegria no Espírito Santo, você começou, né? Começa o programa. Uma expressão que eu gosto muito também, quando eu entendi essa expressão, viver a vida na alegria do Espírito Santo não significa um euforismo, né? E não significa também, então, pode ter duas dimensões do ser humano, ou ele desce, né? Ele se abate, se entristece, ou ele fica muito eufórico. A alegria no Espírito Santo nos dá o justo equilíbrio de testemunhar a alegria do Evangelho. Então, esse testemunho alegre das escolhas que a gente faz, encanta as outras pessoas. Então, esse é o primeiro passo. As pessoas perceberem que você é uma pessoa bem resolvida, de bem com a vida, contente com aquilo que faz. Né? Diz, um padre contente. Um padre contente. O segundo é o olhar acolhedor. Isso é fundamental, isso é uma característica que eu peço sempre a Deus de tê-la e nunca perdê-la. Talvez isso traga do berço, especialmente meu pai era uma pessoa assim, o olhar dele já era acolhedor, as pessoas se sentiam bem. Eram muitas pessoas que visitavam a casa do meu pai, né? Era uma beira de estrada, era um cruzamento. Eu lembro, muitos seminaristas, padres gostavam de visitar a casa, porque o meu pai era muito, muito acolhedor. Eu acredito que eu aprendi dele, ficou este legado do meu pai na minha vida pessoal. E é o que eu vejo aqui nos sacerdotes do santuário. Eu olho para um Dom Alessandro, bispo emérito nosso que está aqui, que tem esse perfil alegre de acolhimento, ele personaliza esse acolhimento. Independente, porque aqui eu falo do santuário porque justamente tem os domingos de sol aqui, que vem muito mais gente aos arredores do santuário que frequentam a missa. E muitos desses são essas pessoas que vêm simplesmente para contemplar, para viver, ficar um pouco zen, a gente diz, né? Tomar um chimarrão embaixo das árvores. Né? Eu conheço pessoas que já me disseram isso, quando a gente frequenta aí, por exemplo, lá em Bento, né? Tem o cabeleireiro lá, né? Que hoje em dia é um estúdio, né? Assim, Instituto. É tipo um bar, né? São os ambientes interessantes, né? Pessoal que não tem assim não estão ligados a nenhuma instituição religiosa ou igreja, né? Voltando à sua pergunta de base. Eles dizem, não, eu gosto de ir para Caravaggio, que lá a gente se sente bem, né? É uma paz de espírito. E eu vejo aqui, por exemplo, o trabalho do padre Josimar, nesses anos que ele está aqui, do jeito acolhedor dele e com bons fundamentos também, ele vai ao encontro também e tem até dado catequese para adultos que têm se convertido de outras confissões religiosas, né? Não só cristãs, mas também gente que era totalmente diferente. Então, essa saída da gente do espaço só nosso, né, celebrativo, do nosso espaço de gabinete, do nosso espaço. Então, eu gosto de dizer, a reitoria, nos finais de semana, eu transfiro para frente do santuário. Ela não está aqui atrás, nós temos a reitoria que está aqui nos fundos do santuário, tem a minha parte burocrática como gestor, que é a responsabilidade grande. Aí a reitoria ela passa pela frente e eu fico feliz, porque às vezes eu vejo um padre lá dando bênção, aí formam fila, as pessoas saem lá do seu chimarrão e tal, porque quer ter um toque, né? Isso são sinais de acolhimento. Aí Dom Alessandro que está aí abraçando, pede o nome, da onde é. A pessoa não se torna mais um anônimo entre tantos. Então ela tem um acolhimento personalizado. Quem que você é? Você tem um nome. Da onde você vem? Então, quem você é e da onde você é, o que você faz. Às vezes eu vejo assim, dificilmente uma pessoa sai do ambiente do santuário sem ser abordada, né, no bom sentido, para saber quem são. Não são pessoas soltas no meio de uma multidão. Isso faz toda a diferença. Então, esse sair de si, esse ir em encontro.
e em realidades que também, às vezes, são penosas para a gente. Você, às vezes, tem que abrir mão de uma agenda, ou uma agenda particular, individual, para você estar em ambientes diversos, seja num clube de futebol, às vezes, nas empresas, numa loja de roupa, no comércio, enfim, às vezes numa casa. Então, você às vezes tem que, ou às vezes ir lá no meio do grupo da tribo dos indígenas que estão por aí. Você tem que abrir mão, né, de si, né? Quem perde a sua vida por mim, né, a encontrará. Quer dizer, você encontra a vida saindo de si, né? Saindo de si. Padre Ricardo, e como é que é para ti, aqui, enquanto reitor do santuário, já chegando ao início quase do terceiro ano enquanto gestor aqui dessa casa, conviver com os padres das diferentes idades, Padre Alcindo, o Dom Alessandro, já mais idosos, o Padre Carlos, Padre Josimar e o Padre Renan de meia idade, Padre Renan mais jovem ainda. Como é para o Padre Ricardo essa convivência com as diferentes faixas etárias dos padres? Olha, eu tenho 40 anos de seminário, e 25 de padres, mais 15 de seminários, são 40 anos, né, sempre em convivência em grupo. Eu nunca vivi sozinho numa paróquia. Mesmo quando fiz a passagem da congregação dos Josefinos de Murialdo para a Diocese de Caxias do Sul em 2007, nós já éramos em 3 lá na catedral. Padre Jone, Dom Leomar Prustulin, que é o arcebispo de Santa Maria, e eu, chegando lá, né? E este acolhimento que eu recebi durante esses 40 anos nas convivências, eu procuro traduzi-lo também com quem eu vou conviver, né? Então, eu aprendi assim a primeira missão que, como coordenador que você é, ou que você queira chamar de reitor, de pároco, ou de responsável, né, superintendente da rádio, esses são todos títulos oficiais. Mas a maior riqueza é você, eu vejo assim como, eu aprendi isso, para ser um bom líder, você tem que farejar os carismas e ter a pessoa no lugar certo, na coisa certa. Você bem sabe disso, né, Felipe? Eu gosto de catalisar pessoas, e para mim é fantástico, cada pessoa tem um potencial enorme. E aí, você chega numa comunidade de 6 membros da equipe sacerdotal, né, que às vezes alguns colegas se assustam com isso, né? Uma comunidade grande. Grande. Mas eu lembro como padre jovem, quando estava no Murial do Ianarrec, eu assumi a formação dos seminaristas lá. Eu tinha uma comunidade, em 2005 coordenei uma comunidade de 9 padres. 9 padres. Imagina, um padre jovem, tinha meus 33, 34 anos, e era diretor da comunidade, não do colégio, era vice-diretor do colégio, formador dos seminaristas, e coordenava a comunidade. Aí você aprende a perceber assim que para um trabalho ir bem, você tem que contar em primeiro lugar com a sua equipe que está ao seu lado e valorizar essa equipe, dar responsabilidade para essa equipe. Então aqui encontrei uma riqueza como nunca tinha encontrado no decorrer desses 25 anos de sacerdócio. Por quê? Porque você tem 2 sacerdotes maduros, acima dos 80 anos. Dom Alessandro está com 80 anos, Padre Alcindo 86. 2 sacerdotes na faixa dos 50 anos e 2 sacerdotes na faixa dos 30 anos. Então, Padre Carlos e eu na faixa dos 50, Padre Josimar e Padre Renan na faixa dos 30 anos. E aí, encontrei um equilíbrio nas faixas etárias. Eu até imaginava que isso fosse questões até mais difíceis de agregar. Pelo contrário, você soma forças. Quem está aqui na juventude acaba olhando a experiência de quem está lá na frente. Os que estão lá na frente apostam muito nas inovações da juventude, e nós fazemos um meio de campo. Um meio de campo de alguém que já viveu a juventude, de alguém que já se prepara para a maturidade, né? Depois dos 50 você começa a ter
um caminho mais sólido. Eu penso assim, eu me sinto muito assim nesse caminho mais sólido. Você dizer, bom, as direções agora são essas, você vai enfrentando de maneira serena e vai contornando. Então, eu vejo assim que a grande sacada assim de um coordenador, chame o que quiser como líder, ou o diretor, o presidente de uma empresa, o reitor, é você farejar o carisma da pessoa e colocá-la no lugar certo. Aí você tem, que nós temos 2 congregações também de religiosas. Então, você, somando essas engrenagens, né, que você tem a engrenagem que é o coração ali. Porque se nós estamos bem na convivência, numa alegre convivência, numa harmonia, na nossa convivência, com suas diferenças, com seus modos de pensar diferentes, mas nós nos unimos naquilo que é necessário e, acima de tudo, a gente tem em vista a caridade, o amor de Cristo como fonte, então as coisas dão certo. E isso tenho percebido lá atrás, e para mim foi muito tranquilo aqui essa experiência. E isso tem refletido, as pessoas percebem. As pessoas percebem no rosto do padre que está ali celebrando alegre, que está acolhendo alegre, ele dá todo o seu potencial de si. Quando você valoriza as pessoas, elas dão o seu potencial. E tem uma frase de Santo Agostinho que me recordei agora, quando a gente falou das diferenças e da unidade, que ele diz o seguinte, eu vou falar em latim, depois eu traduzo, né? In necessaris unitas, in dubis libertas, sed omnia caritas. Nas coisas necessárias, unidade. Nas coisas duvidosas, passageiras, circunstanciais, muita liberdade, muita liberdade. Agora, acima de tudo, o amor à caridade, né? Que é o que deve marcar um relacionamento de vida cristã. Porque a vida cristã não é diferente do que está dentro de uma vida sacerdotal, da equipe sacerdotal, da vida comunitária dos religiosos ou na vida comunitária de quem está celebrando, enquanto nós estamos quanto assembleia, que é a mesma igreja. Porque a igreja é formada de pessoas. E quando a gente se reúne, na assembleia, alguém preside essa assembleia, que é o sacerdote presidente. Mas todos estamos envolvidos como povo de Deus com estados de ser diferente. Então, aí que a gente precisa ter essa estabilidade. Santo Agostinho diz, unidos nas coisas necessárias. Tem que ter uma unidade. Eu aprendi assim, não ter o rigorismo medieval. Não podemos ter... a gente reza junto, sim, uma vez por semana. E depois as pessoas são adultas, têm liberdade para encontrar seu espaço de oração. A gente precisa de uma reunião semanal, sim, porque a gente precisa fazer toda uma programação para que o padre ele saiba, nesses 8 dias que seguem, o que ele vai fazer em cada momento. Para ele se organizar, hoje eu posso ir cortar o cabelo? Posso. Hoje eu posso ir levar uma flor para minha mãe que está de aniversário? Posso. Então, isso tudo de maneira coordenada e planejada, a vida acontece de maneira muito leve. E é o que eu tenho aprendido. Não sobrecarrega ninguém. Isso eu comecei a aprender quando aí assumi a primeira vez de pároco em Carlos Barbosa, né? Nós já éramos uma equipe de 3, mas eu tinha 32 comunidades. 2 paróquias. 2 paróquias com 32 comunidades. Aí você tem que ter um planejamento semanal para saber o que cada um vai fazer, dos 3 sacerdotes e com as lideranças que estão ao seu redor. E isso se tornou muito leve. Eu levei essa mesma programação, assim, estilo, né, de metodologia para Bento, quando assumia o santuário e paróquia Santo Antônio, e depois aqui também com equipe. E para eles para todos os padres que eu convivi, foi uma grande novidade essa. Uma grande novidade. Assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, desse domingo, dia 3 de dezembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de dezembro de 2023, início do Advento, novo ano litúrgico. A vida da igreja vai se renovando e nós vamos celebrando a alegre espera pelo Senhor que vem ao nosso encontro. Nós estamos falando hoje sobre a vocação, recordando os padres da nossa diocese que celebram o seu jubileu de prata, seus 25 anos de ordenação sacerdotal,
E nós temos como convidado o padre Ricardo Fontana, que é um destes 4 padres da nossa diocese que celebra neste ano os seus 25 anos, que é reitor aqui do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Padre Ricardo, nosso bispo ele costuma falar, inclusive quando nos encontros com os padres, que eu já ouvi, e em outros momentos também de comunhão diocesana, onde ele diz assim: o nosso povo sabe quando um padre reza. Nosso povo sente, nosso povo vê quando um padre reza. E antes, no fim do primeiro bloco, nós falávamos sobre as pessoas que passam pelo santuário percebem quando o padre está bem, está alegre, né, veem que o padre dá, né, e não só o padre, mas os colaboradores dão o melhor de si. Qual a importância de cultivar uma boa relação com o Senhor e aqui em Caravaggio com a mãe? Muito bom. Em primeiro lugar também, a gente dizia, né, o padre é um ser de relações, mas é um homem de Deus, né? A expressão que as pessoas precisam ver o padre como um homem de Deus. E um homem de Deus se faz pela oração. A oração, nós temos, quando recebemos a ordem do diaconato, a gente recebe já a incumbência da oração da liturgia das horas para nosso sustento pessoal, mas também a gente reza por todo o povo que nos é confiado, por toda a humanidade, por todo o povo. A missa é sacrifício de Cristo, ceia, em que a gente recorda o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Então, a mística do padre ela está intrinsecamente ligada com o mistério pascal de Cristo. Então, se o padre celebra com piedade, com veneração, a missa, Santa Missa, e reza não para si, mas junto, é Cristo quem celebra, e ele celebra para o povo, para as pessoas, né? Porque é um gesto de extrema abertura que Cristo faz, né, de si para a humanidade, que é o mistério pascal. Então, Karl Rahner dizia em 1967, os cristãos do século XXI ou serão místicos ou não serão cristãos. Então, a mística e o sacerdote ligado profundamente ao mistério da Eucaristia. Ele precisa reservar tempo para o Senhor, para a adoração pessoal, para estar em silêncio diante do Santíssimo, o sacrário, a sua prostração, junto com o Senhor. Reservar um tempo semanal para isso, né? E diariamente as suas orações. De manhã, é importante, isso eu aprendi com o Frei Raniero Cantalamessa. Ou o sacerdote se programa para rezar bem no início da manhã, sobretudo quem tem grandes atividades pastorais com paróquias grandes desafiadoras, ou talvez vai passar o resto do dia sem poder, vai ser um executor aí de atividades e pode cair no ativismo. E isso reflete a vida do povo. Às vezes o padre se torna tenso, se torna nervoso, ele perde o equilíbrio, porque falta este silenciar o coração no amanhecer. Não pode começar o dia estabanado. A primeira prioridade do sacerdote, pela manhã, antes de começar a sua batalha do dia, os seus confrontos, resolver os desafios, tanto pastorais quanto administrativos, etc., precisa reservar este tempo sagrado. Seja antes ou depois do café, mas ele vai ter que, antes de iniciar as atividades, reservar este tempo precioso, né? E é interessante que, se pegar as liturgias das horas, elas são muito breves, né? São momentos breves. Santo Agostinho diz que a liturgia das horas nos ensina a sabedoria da boa alimentação. Quem conserva bem o seu corpo se alimenta normalmente 7 vezes ao dia e de maneira sóbria, né? De maneira não extensa. E a oração também deve ser assim. Você não pode congestionar uma alimentação toda num momento só. Por isso a liturgia das horas ela é muito sábia, dividida em 7 momentos no dia. 2 principais que nós temos o dever de rezar, que é as laudes, que é o de manhã, e as vésperas de tarde, as completas antes de pegar no sono à noite, né? São as indicações. Mas, sobretudo, as laudes pela manhã, são 15 minutos, 20.
mais uma leitura, uma meditação do Evangelho do dia. É coisa assim, por exemplo, eu reservo 40 minutos pela manhã, para mim, né? Testemunhando da minha maneira pessoal como é que eu começo o meu dia, né? Então eu gosto de fazer todo o meu ritual, estar bem, deixar o quarto arrumado, cama pronta, arrumada, né? Enfim, o quarto arrumado, eu bem já asseado, né? Gosto de ter de estar bem asseado. Bom, uma vez que eu estou bem, posso tomar o café e depois aí eu vou fazer minhas orações, né? Porque vou ter um encontro com a comunidade sacerdotal. Então nós optamos, por exemplo, que o sino bate 6 horas da manhã, então você não tem chances, né? Você acorda. Isso disciplina, né? Isso, eu estava olhando esses dias como é bom o lado disciplinador, porque você vai pensar também para não ir dormir tão tarde, né? O que faz bem também para a saúde. O pessoal às vezes olha para mim e diz, você assumiu o Caravaggio e rejuvenesceu. Eu desafio. Claro, porque você tem mais disciplina, né? Mais ritmo aqui em Caravaggio, né? Bom, então testemunhando, voltando, então a oração, ela precisa de disciplina, uma certa ascética. E o tempo, bom, se você começar a rezar às 10 para 7 da manhã, procure ir até 7h30, no meu caso, né, que eu reservo esses 40 minutos. Eu faço umas orações que eu criei, orações para o sacerdote diocesano, uma coisa que eu fui fazendo uma espécie de coletâneas de orações e que eu tenho como uma orações particulares. Depois eu começo com a oração das laudes, que tem um hino invitatório antes, as laudes. Aí faço as 2 leituras, uma leitura do ofício das leituras, uma leitura bíblica e outra leitura da patrística, dos padres da igreja. E depois pego as leituras do dia, a liturgia diária, que é a leitura, o salmo e o evangelho, para me preparar também já para a missa do dia, né? Por exemplo, se eu for rezar a missa às 5 da tarde, bom, então eu já de manhã já dei mais uma olhada em preparação ao evangelho do dia. Nos domingos de manhã, por exemplo, todos os domingos eu costumo também ouvir a audiência do Papa Francisco. Se o pessoal está gostando das minhas homilias, eu procuro ter muito da homilia com o Papa Francisco, porque está em comunhão com Pedro. Estou revelando aqui uma das formas, né? Então, eu procuro sempre acompanhar o Ângelus, o Papa, porque ele faz uma bela síntese do Evangelho. E algo que não é longo, né? Os teólogos, né, que fazem para ele, disse, olha, eu não lembro o nome do padre, disse, e o padre faz bem, ele disse, porque agora ele está gripado, o Papa, né? Então, não é uma coisa longa. Eu marquei já no máximo 7 minutos, de 5 a 7 minutos ele faz aquela homilia do Ângelus sobre o Evangelho. E claro, tem as outras leituras que você vai aí buscando mais recursos para preparar. Então, mas é isso. E você tem uma certa sistematização, né? Mesmo dia de folga, etc., aqueles 40 minutos pela manhã, eu procuro reservar. Nunca deixar de rezar. A oração é a nossa combustível, a nossa fonte, não só para o padre, né? Todo cristão, para ele estar conectado. E procurar essa oração de escuta, que para mim é da palavra, né? Procura sempre deixar que uma frase, um versículo da leitura faça eco, para eu poder viver aquilo no dia, né? Para as relações também do dia, porque senão só rezar também a gente precisa colocar em prática. Porque às vezes também, como o padre muitas vezes aquele que é o ser de relações, às vezes também ele já acorda pensando e sabendo de alguma situação mais complicada, mais delicada que tem que resolver, aquilo que ele vai ter que olhar com mais caridade, né? Fazer todo esse processo, e certamente a oração ela contribui para acalmar o coração do padre também. Porque como nós vivemos numa linha emocional, muitos contrastes, o sacerdote ele vive o seu dia a dia de muitos contrastes. Por exemplo, hoje de manhã você tem um sepultamento, às vezes de uma criança que faleceu, de uma pessoa que morreu de acidente, de uma família que vem desesperada, e à tarde você tem um casamento. São 2 coisas contrastantes. Dá um contraste violento. E se o padre não tem um bom emocional equilibrado, e que vem também da espiritualidade, ou de um equilíbrio também humano, que busca, né, ajuda também, às vezes de terapia, etc., que precisa, uma ajuda psicológica,
ele se torna uma pessoa muito agressiva às vezes. Então, as pessoas nervosa, né, impulsiva, né? Então, é importante que as pessoas também, às vezes, tenham essa caridade com nós, sacerdotes, desses impulsos, né, desse chilique que dá, que às vezes a gente sai do ar diante desses desafios que a gente tem. E de fato, é bom que o padre, ao amanhecer, já pense o que vai acontecer naquele dia, mais ou menos, já premedite, bom, como é que eu vou lá naquele sepultamento? Como é que vai ser? Quem que eu vou encontrar? Mais ou menos que ambiente vai estar lá? Aí você já vai, as pessoas já vão vir ao encontro, algumas vão reclamar. Eu estou indo numa comunidade que tem alguns conflitos internos. Bom, como eu vou chegar lá já tentando amenizar os conflitos que eles estão vivendo naquela comunidade, sabe? Então, são dicas que eu fui aprendendo e que repasso isso também, né? Se tem algum colega nos acompanhando, também para o povo compreender a nossa vida. A graça de Deus, ela faz tudo, mas ela precisa também da nossa colaboração nesse sentido, de saber olhar as coisas também com uma certa estratégia pastoral, né? Precisa. Sempre a gente precisa sim ter planejamentos. Tá? A pastoral já dá o que pensar, diz o padre Brighenti, né? Que é um dos grandes eclesiólogos, que por sinal ele assessorou o Sínodo dos Bispos lá em Roma, agora em outubro, né? Ele tem um livro interessante, diz: a pastoral dá o que pensar. Precisa muito planejamento, organização. Por exemplo, toda semana é importante você, quando chegar de volta na paróquia, por exemplo, ou no domingo à noite, antes de você folgar na segunda, já ver tudo o que vai acontecer até a próxima semana. Para você ter em mente, assim, por exemplo, planeja o dia, mas planeja a semana, planeja o mês, planeja o ano. Tem que ter planejamento de ano ou de anos. Algumas pessoas têm muitos compromissos, têm compromissos mais de anos, conheço, né? Alguns, até bispos, por exemplo, né? Eles têm planejamentos mais longos. Então, você vai tendo planejamento a longo prazo, planejamento anual, planejamento Mensal. e o planejamento semanal e o diário. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o seu Ruiz Comasson e o Clóvis Tramontina, quando assumi a primeira vez de pároco em Carlos Barbosa. Clóvis dizem: Padre Ricardo, use a agenda para tudo e ela vai facilitar a sua vida. E, de fato, eu aprendi isso, por exemplo, disse: anote quando você vai programar, por exemplo, dia 7, eu tenho um horário que eu vou cortar o cabelo. Eu tenho um horário que eu vou na dermatologista, vou no médico, coisas pessoais minhas, bem pessoais, humanas. Que o padre precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar. Outras realidades. Então, e os horários que eu vou, já sei as pessoas que eu também tenho na agenda para atender, e os espaços abertos para os improvisos, as surpresas, né? Que sempre acontecem. Mas quando você faz a vida pastoral organizada, planejada, a vida se torna leve. Como é a missão do padre? Ou melhor, qual é a missão do padre? Olha, a Lumen Gentium, por sinal, trouxe aqui o compêndio do Vaticano II e uma constituição dogmática, são só 2 constituições dogmáticas de fé, que é sobre a igreja, a Lumen Gentium. Ela diz assim: o padre, ele tem praticamente 3 dimensões na sua missão: pregar bem o evangelho, então a boa pregação, dedicar-se a preparar bem as homilias. 3 segredos para uma boa homilia: preparar, preparar e preparar. Então, pregar o evangelho e procurar testemunhá-lo, vivê-lo. Então, a boa pregação. Segundo, apacentar os fiéis. A nossa identidade como padre diocesano é com Jesus Cristo, bom pastor. Então, não tem como fugir dessa realidade de cuidar do rebanho. Aquilo que Ezequiel nos recorda seguidamente, né? Ir em busca da extraviada, ver aquela que está ferida, retirar do meio dos espinhos aquela que está lá machucada, enfaixar aquela que está com a perna quebrada, mas também fortalecer a ovelha que já está forte, está gorda. É bem essa expressão, né? Que era a leitura desse domingo que se passou. Então, pregar o evangelho, 3 dimensões. Bem pregar o evangelho, apacentar os fiéis e presidir, celebrar o culto divino. Então, bem presidir, bem administrar os sacramentos, nós poderíamos dizer. Fazer
administrar os sacramentos de forma assim como a igreja pede, né? Ela tem, os rituais são belíssimos. Missa é missa, não precisa inventar muita história. Roda, né? A roda, né? Agora chegou o novo missal que estamos inaugurando hoje, né? Neste domingo, dia 3, oficialmente, né? Quer dizer, siga e celebre bem o mistério ali. Olha, quem quer aprender a rezar missa, e a quem ensinou isso foi o Papa Bento XVI. Aprenda com o Papa Francisco. Quando é que o Bento XVI disse assim, eu acertei na renúncia? Ele disse, quando eu vi o Papa Francisco celebrando a missa. O Papa Francisco entra no mistério, ele celebra bem a missa. Então, quem quer se espelhar a maneira de celebrar uma missa, olhe para o Papa Francisco, como era o Papa Bento XVI. Né? Então, a alegria do Papa Bento XVI disse assim, eu acertei ter renunciado, porque quando eu vi o Papa Francisco rezando a missa, eu vi que não era um espetáculo, um teatro, mas era a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, celebrar bem. Aqui tem um texto que diz o seguinte, assim, o ministério eclesiástico divinamente instituído é exercido em diversas ordens pelos que desde a antiguidade são chamados bispos, presbíteros e diáconos. Embora os presbíteros não possuam o ápice do pontificado ou a plenitude do sacerdócio, e no exercício de seu poder dependem dos bispos, estão, contudo, com esses unidos na dignidade sacerdotal. E em virtude do sacramento da ordem, segundo a imagem de Cristo sumo eterno sacerdote, eles são consagrados para pregar o evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino, de maneira que são verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Então está aí bem fundamentado, né, que tem os textos bíblicos que fundamentam, né, então, a missão do padre, do ser padre. Padre Ricardo, e Nossa Senhora, onde entra na vida do padre? Somos filhos prediletos de Nossa Senhora. Eu tenho essa certeza que somos todos de Maria, como dizia o Papa João Paulo II, totus tuus, era o lema, né? Todo de Maria. Então, a nossa esposa é a igreja, né? Nossa esposa é a igreja. E a gente precisa ser amigo fiel do esposo. E com a ajuda desta grande mulher chamada Maria. Ela deve ser a referência. Eu gosto assim, quando eu rezo a Ave Maria, me ajuda muito, né? Porque o padre também é um ser humano feito de tentações, de provações. E no decorrer da nossa vida a gente passa por... Bendita és tu entre as mulheres. Eu costumo, né? Sempre me recordo, né? Dizer assim, bendita és tu entre as mulheres. Então, ela é a imagem, modelo da igreja. Então, e ela tem um amor todo especial. Eu o sinto. Às vezes eu tenho medo de sentir mais amor a Nossa Senhora do que a seu Filho Jesus Cristo. Às vezes eu peço perdão, olha, Jesus, me perdoa porque eu me sinto muito próximo de Nossa Senhora. Né? Tenho certeza que quem me deu esta missão de estar aqui hoje, em Caravaggio, foi ela. Né? Foi ela. Pela moção do Espírito, porque ela é plena do Espírito, mas ela que... Ela deve ter conversado com Santo Antônio. Conversou. Ela deve... Santo Antônio é muito próximo, né? Tanto é que ele recebeu dela o menino Jesus, né? Mas tenho certeza que foi... E por isso a gente diz, a gente chega onde está, Felipe, né? Por pura graça de Deus, não por nossos méritos, por capacidades, né? Que eu sou carregado de muitas fragilidades e limitações humanas e que no decorrer desses 40 anos foram se aprimorando, né? Ou antes também com a família, mas a gente precisa fazer um caminho progressivo na vida, de maturidade humana, sim, mas também de maturidade de fé, maturidade espiritual, emocional, né? Nos vários sentidos, e mesmo no conhecimento de Cristo, né? É o que o apóstolo diz, né? Progredir no conhecimento de Cristo. E Maria, certamente, se o padre ama Maria, ela conduz a Jesus. Acho que o padre Ricardo mostra isso, né? Maria conduz a Jesus. Não tem caminho errado aí no meio, né? Não tem. E olha, a récita do Santo Terço, né? Sobretudo aqui no santuário, aprendi a rezar diariamente, né? De maneira bem compenetrada o Santo Terço, né? Que é a oração do simples, a oração que os nossos antepassados, que eram analfabetos também, lá na Idade Média, quando surgiu,
mais fortemente a devoção do terço, que era aí o encontro dos 150 salmos, né? 150 Ave-Marias, que o pessoal não conseguia ler, escrever, e não sabiam recitar o salmo. E então a Ave Maria veio como esta forma da oração do simples. Eu fiquei pensando por quê? Porque Nossa Senhora é simples, né? E agora um testemunho meu, né? Lembro da nona, né? Nós, nona e eu, indo à missa a pé, e ela chegava na igreja e rezava o terço durante a missa. Aí eu pensava, mas por que que a nona está rezando o terço? Porque eles foram acostumados com a missa em latim, né? Então se rezava o terço, que de fato era a oração do simples que o povo compreendia e podia se aproximar muito de Nossa Senhora. Como também se medita os mistérios, né, da vida, eu acho bonito isso, né? Você tem a relação próxima com Nossa Senhora, porque é uma conversa repetida, muito próxima a Nossa Senhora, que te remete aos mistérios da vida em Cristo, né? Então, cada mistério, né, que tem esta relação com a vida em Cristo, com a vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua paixão, morte e ressurreição, né? E com Maria. Então, você acaba... uma vez perguntaram num encontro, num debate, para um dos maiores teólogos reconhecidos aqui do Brasil, que é o Dr. Frei Luiz Carlos Suzin. Então ele estava num debate com vários religiosos de outras religiões, né? E perguntaram assim: escuta, você é teólogo, doutor, pesquisador, que tem uma influência muito grande pelo mundo afora, né? Ele disse assim: onde você busca, como é que começou a fundamentação da sua fé, né? Ele disse: a minha fé começou com a minha mãe me ensinou. Então, minha mãe vem do berço, né? Vem da pia batismal, como a gente disse lá. E aí o Papa Francisco, numa das congregações do sínodo, ele recordava isso, né? A igreja enquanto mãe e mulher. E Maria é essa figura, como o padre Ricardo citava antes, esta figura mais perfeita da igreja, né? Uma mulher Feminina, né? forte. Maria foi uma mulher muito forte. E acho que ela também mostra aos padres a importância de serem dóceis ao Espírito, como ela foi, mas serem fortes, firmes na fé. Você sabe que quando eu cheguei aqui no santuário, o Dom José me pediu a missão de colocar os vitrais, né? Ele disse assim: o vitral de entrada vai ter que ter esta frase: eis tua mãe. Porque ela estava de pé junto à cruz e Jesus disse para o discípulo amado, e que somos todos nós, né? Eis tua mãe. Aí quando a gente celebra lá em cima do altar, olhando para o vitral, aparece de imediato esta frase, né? Eis tua mãe. Eis tua mãe. Então está aí esta relação, né, muito próxima. A devoção mariana, ela precisa estar presente na vida do sacerdote, para ele sustentar também o seu equilíbrio afetivo, sabe? 25 anos, valeu a pena, Padre Ricardo? Valeu, sabe que eu não queria festejar, né? Eu vou ser sincero, assim, que eu passei, olha, 7 anos ia na REC, na formação no Murialdo, com os Josefinos. Aí fui para Porto Alegre um ano, onde comecei os estudos do mestrado. Aí depois vim para a Catedral 5 anos, Carlos Barbosa 3 anos, Santo Antônio 7 anos, 2 anos aqui. Pati, como é que eu vou, e mais os parentes e familiares, eu vou deixar muita gente de fora nesta festa, né? Aí fiquei pensando meio ano. Normalmente a gente planeja quando completa os 24 anos, já começa a pensar. Eu cheguei no início do ano, assim, até disse para os padres: eu não vou fazer uma celebração muito simples, às 5 da tarde, depois a gente come alguma coisa aqui juntos. Aí, depois, os padres foram dizendo, aí chegou o padre Carlos, disse: não, eu celebrei, é muito bom, você precisa celebrar, né? Aí começou a estimular, aí teve a ordenação diaconal aqui do Luciano, e foi como
passou um filme na cabeça desde a minha ordenação, nesses 25 anos. Eu disse, eu vou celebrar, porque o sacerdócio não me pertence, pertence às pessoas por onde eu passei. Por isso também, quando você me convidou para vir aqui, eu não fiz resistência, né? Porque eu disse assim, não, o sacerdócio não é para mim, não é meu sacerdócio. Essa escolha que eu fiz, que Deus me escolheu, Ele escolheu para uma missão, para os outros, para as pessoas. O sacerdócio é um sacrifício, né? O sacerdócio é aquele que lida com o sacrifício, então é sacrificar-se como uma oferta viva para os outros, né? E aí eu disse, não, e aí comecei a recordar, e agora nós vamos ter um vídeo no dia de 5 minutinhos, que a gente vai passar aí no dia da celebração, dia 9 agora de dezembro, você vai estar junto, né, Felipe, aí, nesse dia, de 5 minutinhos, resgatando um pouco todos esses 25 anos. E quando eu comecei a olhar, eu disse, nossa, eu queria dizer a todos os padres, né, se queiram bem, amem-se, vocês são homens de Deus que fazem um bem enorme para a igreja, para a sociedade, né, porque é uma vida doada, é uma renúncia de uma vida pessoal, familiar, para estar à disposição da caridade evangélica, das transformações sociais, é uma incisão também na sociedade, nas comunidades, né? Deus vai reconhecer com certeza o bem que cada sacerdote faz. Aí eu olho para trás e digo, como está sendo bom celebrar. E como está sendo bom assim, porque a palavra jubileu também significa você... é o ano da graça do Senhor, que você perdoa tudo, entende? É o ano da Deus alegria. perdoa tudo. Eu me sinto assim, muito acolhido ao dia que eu quero cantar e cantarei eternamente as misericórdias de Deus, porque eu vi assim, Deus parece que Ele apagou todos os meus pecados nesses 25 anos. É como uma reconciliação celebrar com esse júbilo, entende? Um primeiro passo. De fato, quando eu comecei a pensar por que se celebravam os jubileus, né, antigamente, os 50, a igreja celebrou o jubileu da misericórdia, celebrou o jubileu do ano 2000, que envolve toda essa dimensão da graça e da misericórdia. Somos aquilo que somos pela graça e pela misericórdia. Então, assim, olha, eu leio a história, Felipe, não me arrependo de nada, nem das minhas fraquezas, sabe? Porque me ajudaram a fortalecer no caminho. Como foi bom. Eu olho a minha história com suas alegrias e tristezas, esperanças e desafios, com muita humanidade, com muita alegria. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Talvez algumas coisas, claro, diferentes, né? Com mais maturidade, mais prudência, talvez. Mas, assim, olha, o trabalho que foi realizado e as pessoas que nos ajudaram a ser aquilo que nós somos é muito... Aliás, eu tenho uma oração de manhã que eu faço assim... primeiro o Shema, que é o reconhecer que Deus é uno e trino, e que a gente deve, eu amo de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, o próximo como a mim mesmo. Mas eu continuo assim, agradeço-vos por me terdes criado, investido da dignidade de cristão e convocado à vida sacerdotal. Ofereço-vos todas as ações deste dia, que espero realizar segundo a vossa vontade e a vossa graça. Preservai-me do pecado e de todo o mal, que vossa graça me acompanhe, e aí vem o ponto-chave que queria chegar. A vossa graça me acompanhe, esteja no coração de todas as pessoas que hoje me ajudaram a ser aquilo que sou. Que a vossa graça me acompanhe e esteja no coração das pessoas que me ajudaram a ser aquilo que sou. A igreja é uma construção. Ela é uma construção... ela é povo de Deus, né? Como o concílio nos recorda. A dignidade batismal todos a temos, cada um de acordo com a missão para a qual o Senhor escolheu. Eu acho que esse aspecto que o Padre Ricardo traz é muito, muito importante. Nós não estamos aqui sozinhos, né? Pessoas nos ajudaram a chegar até aqui, seja eu na comunicação da diocese, Padre Ricardo nesta função agora de reitor do Santuário de Caravaggio, pessoas ajudaram, né, com as suas qualidades e os seus defeitos. Às vezes com um abraço as pessoas ajudaram a gente, né? Às vezes com um incentivo, às vezes com uma puxada de orelha, né? Que bom que a gente pode reconhecer isso, né? E que bom que a igreja
como mãe e mestra nos ajuda a olhar assim, né? Sim, eu não posso nem citar o nome, porque são tantas pessoas e queria que nesse período dos 25 anos, todas elas se sentissem, quem conviveu ao meu lado, onde quer que esteja, que me ame ou não me ame tanto, mas eu agradeço a todas elas, porque aquilo que eu sou é muito daquilo que eu convivi com essas pessoas. Por isso, assim, olha, eu quis convidar, assim, um pouquinho de cada lugar que eu passei. Aí tem gente da minha família, dos meus parentes, da minha localidade de Flores da Cunha, de São Marcos. Vai ter gente de Londrina, Paraná, onde eu estudei também. Vai ter gente de Anarré, os primeiros anos de sacerdócio, da Catedral, de Carlos Barbosa, de Bento e daqui de Caravaggio. Então, porque são todas pessoas que fizeram esta construção do jubileu comigo, né? Então é júbilo partilhado, né? Não teria sentido se assim eu celebrar um jubileu para mim. Voltando a Nossa Senhora, o Papa Francisco, na vigília da Jornada Mundial da Juventude deste ano, ele, né, que o tema da jornada é Maria levantou-se, partiu apressadamente. Ele falava do caminho pedregoso, mas ao mesmo tempo da alegria que é missionária, né? Ele reflete que Maria provavelmente possa ter caído ao longo do caminho, possa ter se esfolado os joelhos, né? Mas ela não deixou de ir até Isabel para comunicar a alegria. O sacerdote precisa ser alegre? Ah, com certeza, né? Servir, o sacerdote é um servidor da alegria. Isso eu aprendi num livro do Walter Casper, quando eu li ele por ocasião dos seus 50 anos de sacerdócio que ele celebrou, o cardeal Casper, e eu indiquei esse livro para quando eu era diretor espiritual dos seminaristas, muitos leram e gostaram muito, e nós somos testemunhas da alegria. Um sacerdote que não tem alegria, que não manifesta essa alegria do Espírito Santo às pessoas, ele se torna um triste sacerdote, né? Se torna alguém que, no mínimo, parece um depressivo, alguma coisa, sei lá, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque nós somos servidores da alegria. Servir ao Senhor na alegria, reza o Salmo. Né? Sirvam na alegria, insiste o apóstolo Paulo, Pedro. Por vários textos na Bíblia encontrei, e eu lembro quando eu li esse livro do Walter Casper, logo que eu cheguei na diocese, eu mudei de itinerário. Disse, não, um bom pastor tem que ser um servidor, um portador desta alegria e servidor desta alegria, né? Porque a palavra é vida, né? A palavra de Deus, ela é a vida, né? É Cristo. E levar Cristo é a maior das alegrias e notícias que a humanidade precisa receber em seu coração e que não deve ficar guardado no nosso coração. Então é o nosso leitmotiv. Então, se eu tivesse que ter um lema, eu dizia servidor da alegria. Muito bom. Padre Ricardo, obrigado pela tua presença neste Razões da Fé do dia 3 de dezembro. Parabéns desde já pelos 25 anos de sacerdócio e que tu possas sempre e cada vez mais ser conduzido pela mão de Nossa Senhora, que é amiga de Santo Antônio, pelos caminhos que o Senhor quiser, né? Porque a vida e a missão do padre, agora ele está aqui, daqui a pouco ele vai para lá, depois ele vai para cá, e então que a ação de Deus te conduza para onde ele quiser e que Maria te acompanhe. Obrigado, Felipe. Obrigado por também ser aquilo que sou, com a sua ajuda, né? Trabalhamos juntos na Santo Antônio, agora também na comunicação aqui da Diocese, especialmente aqui na Rádio Miriam, né? Então, obrigado pelo convite também, por este espaço. Queria também convidar, né, as pessoas para o dia 9, sábado próximo agora, né? Dia 9 de dezembro, às 10h30, nós vamos celebrar a missa aqui em Ação de Graças por esses 25 anos. É dia de São Juan Diego, né? Dieguito, né? Nas proximidades de Nossa Senhora de Guadalupe. Que lembro, dia 9 foi a primeira aparição no sábado de manhã a Juan Diego de Guadalupe. Então, para mim tem um significado todo especial celebrar nesse sábado de manhã, na casa da mãe, na festa de São Juan Diego, né?
Então fica o convite, quem puder partilhar com a gente, estar com a gente, tenho esta alegria de dar este convite. E peço pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Caravaggio, que Deus abençoe a você, a rádio aqui, cada um dos ouvintes ou que acompanham via internet também as razões da fé. Né? E eu peço que o Padre Ricardo dê a bênção. A gente geralmente no Razões da Fé não tem o protocolo de concluir com a bênção, mas é uma bênção jubilar. Vamos lá então. Pelo poder e sinal da Santa Cruz, pela intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, de São José, seu esposo, de todos os santos e santas, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volva o seu olhar e de ti tenha compaixão, mostre sua face misericordiosa, te dando a saúde almejada, a proteção constante e a paz. Te abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo. Fiquem bem.